Olá, meu nome é Denis e hoje nós vamos falar sobre teurgia. A teurgia, para alguns, é associado às práticas mágicas de via ou da mão direita, mas essa classificação moderna não contempla por completo o que seria a teurgia em si. Então, caso você queira saber um pouco mais sobre o tema, vem comigo nesse vídeo. Em termos gerais, a teurgia é a prática místico-religiosa de origem neoplatônica, mas a estrutura dessa prática em si, quanto à essência e objetivo, é muito mais antiga do que a criação e desenvolvimento desse termo. De modo geral, a teurgia tem como objetivo a ascensão espiritual, ou seja, a comunhão com Deus ou com os deuses. Seria, por analogia, sentar-se à mesa com os deuses, para desfrutar do banquete celestial. Ou seja, ao participar e compartilhar de um ato íntimo com o divino, estaríamos nos elevando ao mesmo patamar, por afinidade e convivência. E assim como diz aquele velho ditado popular: diga-me com quem andas e direi quem tu és. E assim como o grande banquete dos deuses na mitologia grega antiga, onde os deuses se reuniam no Monte Olimpo e desfrutavam de ambrósia e néctar, que seria o alimento da imortalidade e a bebida divina, pois acreditava-se que a ambrósia, que é popularmente conhecida hoje como manjar dos deuses, e que inclusive o próprio nome significa aquilo que não morre ou que pertence aos imortais. E esse alimento era considerado um alimento que preservava a imortalidade dos deuses. E se porventura um mortal consumisse esse alimento, poderia ser fatal ou conferir a cura das suas doenças e conceder a própria imortalidade. Já o néctar citado, que geralmente era associado ao mel ou ao vinho, que além de preservar a imortalidade de quem o bebesse, mantinha a vitalidade divina correndo em suas veias. Um outro paralelo dessa representação de um ato teúrgico seria, por exemplo, a última ceia de Jesus com os 12 apóstolos, onde ele compartilhou o pão e o vinho, que simboliza o seu corpo e o seu sangue, e que na missa católica apostólica romana é simbolizado no momento da comunhão, onde o padre ele consome primeiramente o pão e o vinho, e o pão sendo representado pela hóstia, e em seguida os fiéis recebem a hóstia para comungar também desse corpo crístico, desse corpo divino de Jesus. E quando é oferecido, geralmente é dito: então receba o alimento da vida eterna, ou receba o corpo de Cristo. Pois tanto no banquete dos deuses no Monte Olimpo, ou na Santa Ceia, em ambos os exemplos, eles simbolizam a comunhão com o divino, ou da vida eterna, que seria o alcançar a imortalidade. Então, esse ato de consumir alimentos e bebidas físicos, no contexto de um ato ritualístico ou sagrado, seria um ato simbólico que representaria uma forma, um meio de desenvolver a sua própria ascensão espiritual, ou a divinização da sua alma. E claro, esse não é o único meio, mas nos remonta à ideia de que a materialidade ela pode se tornar um veículo para se conectar com o sagrado. Outras práticas e ritos teúrgicos que auxiliam no processo da ascensão humana ou da iluminação espiritual são as orações, os cânticos, os hinos, os mantras e também a recitação de nomes divinos, que são processos de invocações para você internalizar uma energia divina. Há também o uso de símbolos e talismãs e a própria divinação ou adivinhação, como um meio de obter presságios e mensagens dos deuses. E também é comum as oferendas de alimentos e bebidas às divindades, e que no contexto teúrgico, esses alimentos e bebidas, eles atuam na mesma lógica da ambrósia e do néctar, ou do pão e do vinho, pois até mesmo o padre na missa católica, quando ele está oferecendo o pão e o vinho para Deus, isso não deixa de ser uma oferenda de um alimento e uma bebida ao divino. E a partir desse processo de sacralização ou consagração, os alimentos e bebidas, eles são consagrados à divindade e depois disso eles são consumidos, como um meio de estabelecer essa comunhão e união. Outra prática comum dos rituais teúrgicos são, com o auxílio das orações, dos cânticos, dos hinos e mantras, alcançar um estado de transe divino, que é o momento em que a nossa mente ela se eleva a um estado não ordinário de consciência, ou seja, aquele estado de conexão profunda com o divino, de forma que não conseguimos alcançar
no nosso cotidiano normalmente. Muitas vezes, nesses estados de transes, mas não necessariamente isso sempre acontece, são obtidas revelações divinas ou mensagens divinas, ou até mesmo a sensação da presença da divindade ali em questão. E esse processo, em algumas religiões, pode se chamar de incorporação, por exemplo, que é o mesmo processo que acontece quando os fiéis eles recebem o Espírito Santo, e que em religiões de matrizes afro-brasileiras isso seria considerado uma incorporação, onde a pessoa ela entra num estado de transe para obter uma conexão mais íntima com o sagrado, com uma divindade, uma entidade, para que ele seja, entre aspas, tomado pelo mesmo, como uma forma também de comunhão. E todos esses meios e processos, claro que gradualmente, vão contribuindo para essa elevação espiritual, esse processo de divinização da nossa alma, de iluminação espiritual, purificação ou aperfeiçoamento pessoal ou moral. Outra característica da prática teúrgica, que difere da prática taumatúrgica, do qual eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre esse conceito também, é que ela não tem como foco principal o desenvolvimento baseado em intenções egoístas, vamos dizer assim, ou seja, baseado em desejos ou questões mundanas, visando apenas o benefício próprio. Porém, apesar de não ser o foco principal, esse desenvolvimento ele também acontece em paralelo, mas de uma forma mais espontânea, como consequência e não como objetivo central. Então, a partir do momento em que há um desenvolvimento espiritual, em paralelo, o desenvolvimento material ocorre de acordo com o que o destino reserva para aquele indivíduo, pois nessa busca de se alinhar ou comungar com o divino, com a sua essência imortal, naturalmente há um alinhamento com o seu próprio destino, aquele destino que Deus ou os deuses reservaram para você, que também poderia ser chamado de propósito de vida, missão divina, grande obra, verdadeira vontade e etc. Então, a teurgia não é somente uma devoção mística para alcançar uma elevação espiritual, onde a materialidade é desconsiderada ou demonizada. Muito pelo contrário, faz parte da teurgia também o desenvolvimento contínuo e simultâneo de ambos os aspectos, tanto espiritual quanto material, pois compreende-se que a materialidade é um meio para facilitar ou contribuir para esse processo, pois senão não haveria necessidade da materialidade existir. E o que é muito mal compreendido é justamente a propagação de uma visão dualista, onde matéria e espírito são coisas incompatíveis ou não devem ser aliados. Mas analisando de um ponto de vista hermético, se Deus está em tudo, tudo pode ser interpretado como algo divino, desde que consigamos trabalhar o nosso olhar para aprender a identificá-lo em todas as coisas. Ou como é dito na Bíblia, em Romanos, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Que diz respeito sobre a criação e as obras de Deus serem um reflexo da sua existência, ou de que através das suas obras conhecereis Deus. Logo, a teurgia vai além de uma categorização dualista, pois ela não elimina o desenvolvimento da matéria. Apenas não é o seu foco central, mas sim uma consequência ou aliado que contribui para o seu objetivo. Ou até mesmo o conceito de buscar a divindade para finalidades egoístas pode ser relativizado nesse contexto, pois, em última instância, a própria busca por uma elevação espiritual pode ser considerada uma busca egoísta, observando que as motivações iniciais sempre serão baseadas no objetivo de favorecer a si mesmo, porque ninguém busca uma elevação espiritual para favorecer o próximo, ou se pelo menos acontece um evento muito raro. Então deixa aqui nos comentários, você já tinha ouvido falar sobre o conceito da teurgia? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreva nesse canal. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.